Olá, seja muito bem-vindo ao Seja Você. Seja você essa mudança que você quer no mundo. Hoje nós estamos aqui para bater um papo super especial aí, hoje com a Sheila Rossi, minha amiga querida Sheila. Sheila é professora de português, professora de literatura, gramática, tudo um pouco aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança que pode acontecer através da leitura. É isso aí, né, Sheila? É isso, olá! Tô aqui para bater um papo com o Piero para a gente falar sobre o que a leitura pode modificar aí a vida da pessoa, o que ela pode acrescentar, o diferencial de uma leitura para uma criança, um jovem, um adulto, o que a leitura traz para o ser humano de diferente, de bom, porque só traz coisa boa, Piero. É, bem por aí. E aí, você em casa? Você lê, você curte a leitura? Você faz essa leitura mais informal, assim, só de redes sociais? Ou você é daquele lá que pega um livro? Porque tudo é leitura, né, Sheila? Ler é assim, ó, é como escolher uma roupa. Eu falo que cada um tem seu estilo. Se você tem um estilo de roupa, um estilo de vida, você tem um estilo de livro. Então não adianta, Piero, às vezes, eu te indicar um livro que eu amo, que de repente não tem nada a ver com o seu estilo, com o seu gosto. Então leitura, livro, é pessoal, assim como roupa também. Ô, Sheila, mas conta um pouquinho sobre você. Quem é a Sheila, né? Um pouquinho de história, a gente gosta de história. Piero, ele já fez essa entrevista comigo uma vez, eu falei muito de corrida, que eu gosto de correr e tal. Mas eu tô aqui hoje para falar da Sheila, professora que curte indicar livro para aluno, que faz trabalhos a partir e por meio dos livros, por meio da leitura. Piero, eu dou aula de língua portuguesa há muitos anos, há 23 anos estou nessa luta. Nessa labuta. E eu tenho notado assim que os livros me apoiam muito no trabalho, muito. Eu tenho muitos projetos dentro da escola, desde que eu me conheço como professora. Eu sempre introduzo um projetozinho assim de leitura, ou aluno lendo para outro aluno, ou a gente esquecendo livros pela escola para que aquele que Isso foi legal, né? Isso é legal, eu adorei isso aí, adorei. O livro esquecido e inesquecível. Então, livro esquecido e inesquecível. Não, conta pro pessoal aqui, como que funciona esse daí? Esse aí eu acho bem legal. Esse é bacana, é assim, ó, fazemos uma curadoria de livros. Escolhemos livros que tenham a ver com uma faixa etária. Certo. Distribuímos esses livros pela escola, na verdade espalhamos. E aquele que encontra tem um encarte dentro do livro. Aquele que encontra o livro, leia o livro, pelo amor de Deus, e deixe o seu comentário. Essa é a ideia, né? Então estimula a leitura daquele que de repente... Dá pra fazer isso aí em grande escala, né? Deixar o livro em praça, deixar no ônibus. Você sabe que em Ribeirão Preto eu tenho visto, por exemplo, ali na Fiusa, na delegacia tem um posto policial ali, delegacia sei lá o que é. Sim. E ali tem uma estante de livros que você pode deixar lá. Você pode deixar o livro, pegar e pode passar, pegar o livro sem pedir. Eu não sei como é muito bem o esquema, mas eu sei que eu já passei, já peguei e devolvi. Eu já vi lá em Araçatuba tem um projeto bacana da geladeira, né? Que as geladeiras, a prefeitura espalhou as geladeiras. Lá na escola de lá, inclusive, tem uma geladeira na porta da escola. Você abre, você deixa o livro, você pega, você faz essa troca voluntária. Já vi. Quero fazer essa geladeira. Vamos fazer uma geladeira por aqui. Bacana isso aí. Aquela geladeira vermelha antiga. Será que a gente acha? A gente coloca um pinguim em cima, eu acho que tem tudo a ver. Ô Sheila, mas assim, falando da construção, do conhecimento e tal, é sério essa história assim, quem lê mais sabe mais, conhece, aumenta vocabulário, toda essa proposta, assim? Sim. O aluno que lê mais, ele tem matéria-prima para escrever, concorda? Certo. Se eu leio mais, eu tenho um legado de leitura, de vocabulário, um repertório, além daqueles que não leem, né? Você está à frente de todos. Então, quando você lê muito, você acaba se influenciando com o modo como alguns leitores escrevem. Então, por exemplo, vou falar
por minha filha, né? Pela história da minha filha. Duda, Certo. uma leitora nata, ela lê muito. Uhum. Agora ela tá estudando muito, porque ela tá no vestibular, então ela lê. Tá na fase do vestibular. Desespero. Do desespero Meu do vestibular. Deus, que crueldade que é essa fase, mas todo mundo sofre, você vai ver. Todo mundo já passou. Quem é mais velho já passou nessa fase. Exato, todo mundo sofre porque é uma pressão muito grande, tudo ao mesmo tempo agora. Então ela lia muito, inclusive os livros da FUVEST, ela já leu a maioria. Certo. E o que acontece? A escrita dela é um fenômeno. Ela no segundo ano tirou 940 Poxa, no Enem. Foi assim, glorioso. Que pra uma é isso? pessoa, né? E é pós-pandemia, ela ficou meio, né, Que é isso? mal na 940 de pandemia. redação do Enem. E aí o que E no acontece? segundo ano? Pois é. Ela escreve muito bem porque ela lia muito. Teve uma época que ela leu, eu dei pra ela aquele Desventuras em Série. É uma coleção de 12, 13 livros. E o jeito que o autor começa a escrever é muito peculiar. Porque desventuras que são coisas ruins, né? Desgraças que acontecem com as personagens. Então, o começo de cada livro era muito peculiar. E ela pegou isso dele. Então, o jeito que ela escrevia as redações dela eram sempre assim surpreendentes, porque ninguém escrevia daquele jeito. Que ninguém escreveu. Justamente porque ela tinha um repertório de leitura diferente do grupo da sala. Então, isso destaca o aluno na sala de aula. Certo. Olha a bagagem, né? E assim, estamos falando de sala de aula, mas as pessoas, né? Você tem aquela história, você é a média das pessoas que você convive, Sim. você é a média do que você lê. Sim. É aquela história, né? Eu leio muito, eu falo bem, eu escrevo melhor ainda. Às vezes a gente se depara com dúvidas de como se escreve uma palavra ou outra, mas quando a gente lê bastante, com esse know-how de leitura, você acaba tendo mais facilidade de escrever, porque você memoriza aquela palavra que normalmente ninguém usa. E se você, de repente, não dá aquela dúvida, você sabe sair dessa palavra rapidamente. Usando sinônimos. Usando sinônimos. Você sabe que na sala de aula eu vou dar essa dica pra todo mundo. Porque já que eu tô aqui pra falar de escrita, de leitura e falar que a gente precisa melhorar a vida, eu vou dar uma dica. Isso eu uso, sou professora, eu uso, às vezes me dá um brancão, a idade também, né, minha gente? Vamos combinar. Velhinha. E aí, eu falo isso pros meus colegas, eu falo assim, gente, quando for escrever um texto, a gente escreve muito, né? Sim. Até pra poder postar alguma coisa, né? O Piero exige que a gente poste bastante coisas e tal. Gostei do Piero exige. E aí eu tenho que escrever e eu falo, poxa, não vou usar essa palavra, o que eu vou usar? Vou usar sinônimos, mas às vezes não vem. Vou dar uma dica, tem um site que se chama Sinônimos, como tem o site chamado Antônimos, como tem um site chamado Verbos. Então, se você quiser um sinônimo, vai lá, digita, ele te dá assim uma gama, mas em diferentes semânticas, então de diferentes contextos. Isso facilita muito a vida da gente. Certo, na dúvida ali, você quer, quero escrever difícil, quero mudar um pouco aqui, tem pra onde correr. Tem pra onde correr. E outra coisa, a leitura encanta, não encanta? Encanta. Dia dos Namorados, Dia das Mães, dos pais, aquela... Sempre rola um cartãozinho direitinho. Então se você escreve... Você sabe que eu falo muito uma coisa para os meus alunos? Quando a gente fala de próclise, mesóclise e ênclise... Não pode xingar aqui no programa, assim, não. Não é nome de xarope, eu não tô xingando ninguém. O que é isso? Então, próclise, mesóclise e ênclise é um nome que eu dou para a posição do pronome diante do verbo. Então você vai escrever assim, por exemplo, eu te amo. Ok, eu tenho um caso de próclise. O te amo tá antes do amo, né? Que é o verbo. Então é próclise. Se fosse amo-te, é ênclise. E aí, como eu dou essa aula para os alunos, e mesóclise é no meio, amar-te-ei para toda a vida. Então você usa com verbos no futuro, quando você não tem nenhum sujeito na frente. Você não pode começar jamais uma oração com te amo. Isso tá errado. Para tudo aqui, que seja você é cultura total aqui. Rogério, vai falar para mim que você sabia disso.
Ah lá, eu também não sabia não, hein? Então, aí o que acontece? Quando eu dou essa aula, eu falo assim, ó, aluno que foi meu, que foi escrever um cartão, jamais fará, né, uma próclise, começando aí uma frase com pronome, não pode falar te amo. Aí você fala, Sheila, eu sempre escrevo meus cartões escrevendo te amo, Cléo. Eu vou dizer, mentira, Piero, que você solta uma dessa num cartão. Num cartão, não. Falar pode? Falar pode. Falar mas no pode. cartão tem que falar o quê? Cléo, vírgula, te amo? Eu te amo, Cléo. Eu te amo. Ou amo-te. Por que você não começa uma oração com pronomes? Oblíquos, no caso. O eu é um pronome, mas ele é um sujeito, então pode. O que não pode são esses pronomes que se acoplam ao verbo. Aí o que eu tenho para te dizer? Que quando um aluno meu, que prestou atenção na aula, que lê muito, ele jamais vai escrever um te amo no bilhete. Olha como a leitura ela é importante. Certo. Você não verá num livro, né, uma colocação pronominal dessa forma, de forma errada, de forma errônea. Olha o sinônimo aí. Uhum. Deu quase uma bugada aqui. Bugou. Mas pegou, deu pra entender? Deu aí. Então quer dizer que no fim a música da Marina lá tá certa. Eu te amo, você já não dá pra... Aí é uma licença poética, Piero. Aí pode. Que é uma outra situação. Você sabe que quando os meus amigos vão falar comigo, que às vezes eles falam errado, tal, e eles falam, você vai me corrigir? Eu falo, olha, só se você me permitir, eu não vou ficar te corrigindo. Sem dúvida. Né? Porque é desagradável. Aí eles falam, mas e quando eu erro? Você fala o quê? Você pensa o quê? Eu penso assim sempre. Pra ele eu dou uma licença poética. Forever. Para sempre. Falando em livro, deixa eu te contar uma coisa bacana. Os alunos, eles, quando chegam, né, na escola, eles não curtem muito ler. E aí eu bolo 1000 projetos, né, para cativar o aluno, para agarrar esse aluno pela leitura. E às vezes é difícil. Então, para provar que a leitura ela faz bem, ela ajuda, ela impacta de uma forma importante na vida do estudante, eu normalmente começo meus projetos a partir de livros. Por exemplo, eu tô dentro de um projeto agora, ele se encerra agora essa semana lá onde eu dou aula. E é o seguinte, os alunos leram um livro chamado Pati Palito. Você já participou desse projeto. E o cerne da questão desse livro é o bullying. É o bullying. Então, assim, tudo aquilo que o bullying acarreta, traz, né, configura, traz como consequência. Aliás, vale uma dica de ficar... É um livro bacana para ler, né? E pequenininho, né? É pequenininho, é rapidinho. Você que tem filho aí, primo, sobrinho, vale a pena. Se não leu ainda... Leia, vai atrás, pega o livro e presentei, porque é um livro bem legal. E eu adotei esse livro porque ele tem exatamente esse assunto que a gente tem sofrido tanto, né? A gente tem visto cada coisa ruim aí acontecendo no mundo. E o pior é que a gente percebe que tudo começou dentro da escola. Que é o pior. Eu estava conversando hoje numa sala, né? Falei, e o pai chega aqui, deixa o aluno feliz, né? Acreditando que ele está sendo feliz lá dentro e ele tem que ser feliz lá dentro. Sem dúvida. Aí chega um coleguinha e maltrata, né? Judia, exclui. Não é bacana. A gente confere à escola, né? Exatamente o papel de fazer nosso filho feliz ali, né? Aprendendo, brincando, fazendo amigos, porque esse é o papel da escola. Socialização. E aí, o filho não está sendo feliz. E aí, a campanha que eu fiz com os meus alunos a partir do livro Pati Palito foi exatamente essa. É um projeto lindo, é um projeto grande, gigantesco. E os alunos são protagonistas desse projeto porque eu pago de folgada. Quer dizer que recebe para dar aula e põe os meninos para trabalhar. Eu ponho para dar aula, Piero. Olha o corte, professora não dá aula. Pelo amor de Deus, aí meu patrão, meu Deus do céu. E aí eu coloco o aluno, isso aí, ó, se você for ver na BNCC tem lá, viu?
O aluno tem lá protagonista. dizendo que a gente tem que transformar o aluno em protagonista. Sem dúvida. Não, é o que a gente fala de educação hoje. É o aluno no centro de tudo ali, como protagonista, Exatamente. Produzindo o conteúdo e o conhecimento dele. Até porque o conteúdo tá aqui, né? Tá na mão dele. E eles têm que saber isso aqui, ó. Mundo. Eles têm que saber atuar no mundo. Falando de leitura ali, eu tava lendo uma matéria esses dias que fala que hoje uma criança de 10 anos, ela tem mais informações do que o imperador romano tinha na época. Pois é, porque a informação Muito mais informações do que conhecimento de mundo do que o imperador de Roma. Vamos pensar uma coisa. Tô aqui, você tá falando, eu loucubrando aí. Eu pensei numa coisa. Piero, você já pensou? Ó, tudo tem seu tempo, né? Mas você já pensou se esse imperador tivesse toda essa gama de informação que nós temos hoje, se ele estivesse naquela época, o cara seria... Você tá doido. O as do sucesso, ele seria... Então, assim, acho que tudo tem seu tempo. Uma construção, né? A gente tá construindo, a gente chegou, né? A gente vivia num momento... Até porque o sonho de todo mundo é saber o que eu sei hoje com 10 anos de idade, né? Sim, exatamente. Já pensou eu, sabendo, tendo a vivência que eu tenho hoje, os estudos, com 12 anos, aquele Piero que tava lá na... Nós falamos muito assim, né? Ah, porque no meu tempo não tinha isso. O tempo de vocês, né? No nosso tempo já passou, já era. Agora é uma configuração diferente. A gente tem que atender esse público que tem muita informação fácil e que de repente não sabe o que fazer com ela. E aí tornar esse cara protagonista para produzir. E aí foi isso que aconteceu. Vamos lá. Eles são os protagonistas do projeto. O que eles tinham que fazer? Lemos o livro, discutimos sobre, inclusive a megera, a pessoa que pratica o bullying se chama Sheila, Cristina. Você é do livro? Do livro é Sheila. E eles ficam, Sheila, que maldade, olha o que você fez, seu quê, Sheila, olha o que gente? você fez. Olha isso, eu ainda adoto esse livro, hein? E aí a gente discute, né, sobre todas as situações do livro, eles fazem reflexões sobre ações que ocorreram na vida deles. E eles têm que bolar uma palestra, uma aula, né, para dar para os alunos do 6º, 5º, 4º, 3º, porque eles são de 7º. Certo. E nessa história de dar aula, eles têm que organizar o material, eles têm que produzir essa palestra, eles têm que usar o livro como base para dar essa aula e pesquisar sobre bullying. Então, eles têm que ter fonte idônea, colocar dados do livro que eles leram. Certo. Tem que ser um bate-papo com a sala. Esse bate-papo tem que ser um bate-papo com tempo. Aliás, o nosso tempo, tá tudo bem? Tamo aí. Tem um tempo limite. E eles têm que adaptar a linguagem deles às crianças. Que por incrível que pareça, é a parte mais difícil. Eles têm que se adequar à linguagem daquele público. Do público que eles estão falando. Olha que bacana esse projeto, Piero, que não é só estimular a leitura, é também. Mas eles aprendem a se colocar diante de um público, eles aprendem a palestrar. Eu estou ali criando a habilidade deles de falar em público, de adaptar a sua linguagem à situação, à variação linguística, que eles vêm lá no 6º ano. E eles têm que se fazer entender. Que acho que é a parte mais difícil, né? Nós estamos falando de leitura, nós estamos falando de escrita, mas assim, a comunicação é uma dificuldade da humanidade hoje, né? É a questão da... Eu falo algo, mas se aquela pessoa não estiver prestando atenção, ela pode entender de um jeito diferente. Dependendo do jeito que ela tá, né? É isso aí, a questão de prestar atenção, você falou, né? Mas assim, dependendo de como eu tô no dia, eu não penso exatamente aquilo que a pessoa me jogou de informação. Isso é uma falha na comunicação. E a gente tem visto muito essa falha nas redes, né? A gente sempre brincou bastante, né? Assim, por exemplo, você pegar um pessoal europeu ali, um português, né? Que a gente brinca muito. Você vai no meu aniversário? Não.
E, nossa, é mal educado. Não, eu não vou porque eu tenho isso. Então, assim, a objetividade, a gente não é tão acostumado, né? Quando te pergunta assim, Pedro, você vai? Poxa, não vou poder ir por causa Parece disso. grosseria. Parece grosseria. E aí tá acontecendo isso nas redes, né? Porque se de repente você responde, você tá numa vibe aqui, perguntou uma coisa, você respondeu, dependendo do jeito que você respondeu, você já criou um outro problema, né? Sim. Por isso até que é importante, né? Quando a gente fala lá da Unesco, esse ano é o ano internacional da comunicação pela paz, né? Sim. Então, vamos comunicar pela paz e para a paz, né? Como fazer isso aí acontecer de uma forma legal. E aí, cair nesse desafio dos alunos aí, Você né? falou pela paz e para a paz, me remeteu uma situação que isso é preposição. E você só aprende preposição quando você usa muito, quando você lê muito. Uhum. E você fazer uma troca de uma palavra achando que você está acertando, né? Aquela coisa do sinônimo e tal. Por exemplo, se você trocar a palavra ir ao encontro e ir de encontro. Se você falar, eu vou ao seu encontro, Certo. eu tô indo em prol às suas ideias, né? Agora, se eu for de encontro, eu tô em embate. Vou brigar com você. Vou brigar. E eu vejo muitas pessoas colocarem, escreverem e falarem nas redes vou de encontro ao que ela diz, parecendo que tá indo ao encontro de e tá indo contra. Parecendo que tá concordando. Tô meio gripada. É verdade. E aí, essas questões de usar errado uma palavra, porque não sabe o significado, porque não tem Às vezes o conhecimento, vai trazer pra gente essa... traz exatamente o problema que você falou. Eu tenho certeza que Problema de todo mundo assistindo tem algum caso pra contar sobre isso, né? Que a gente vai olhando assim e essa inversão. Às vezes você tá querendo falar uma coisa E diz outra. e diz outra. E aí como sair? Pedir desculpa? Né? Eu acho que a humildade e a empatia cabem em qualquer lugar, né? Dar aquele sorriso e falar, eu acho que eu falei uma palavra errada. Eu acho que isso é importante. Agora, ou usa um apagar para todos no WhatsApp. Pois é, né? É porque não tem essa função. Não tem essa função na vida, né? Na verdade, a língua escrita e a língua falada, ela tem a diferença que a língua escrita fica para sempre. A não ser que você apague. Mas a língua falada é palavras ao vento. Então, passou, a pessoa fica em dúvida. Será? Será? Ele falou de que jeito? Será que ele foi falou isso mesmo? E aí você fica, eu deveria ter dito isso. Briga, quando ela é falada e não escrita, não é bacana, mas o ideal é que você brigue assim, porque são palavras ao vento e você pode ficar na dúvida daquela briga. Será que ele falou isso mesmo? Será que não? E você dá a chance ao outro de perdoar. Eu acho isso bacana. Melhor briga falada do que briga escrita. Briga escrita. Por isso que qualquer contrato está escrito no papel. Pessoal. Pra não ficar ao vento. Sei bem que vovô falava, né? Até o fio do bigode vale mais, né? Antigamente era assim. Antigamente era assim, olha, palavra dada e era como contrato, né? Valia. Você sabe que no direito tem um lance desse aí, viu? Tem um lance desse aí. Se você der um carro pra pessoa e não passou pro nome, mas você deu, ela usou, e você, me dá o carro de volta. Não. Você me palavra dada, você me deu. Rola uma Isso é importante também. Bom, vamos voltar para nossa escrita e leitura. Vamos, finalizando o Pati-Palito ali. Eles apresentam, eles são protagonistas, montando tudo isso. O que eles trazem de retorno para você, Sheila, sobre a leitura? Porque nós estamos falando, então, nosso programa fala sobre a mudança do mundo. Então, nós estamos comentando um pouco sobre a mudança através da leitura. Sim. Por meio Por meio da leitura. E aí a leitura. A importância de se ler, você já trouxe essa situação do aumento de repertório, da quantidade e tal. Se a gente pedisse aí uma dica, como começar? Porque nem todo mundo tem esse... hábito. Nem todo mundo tem esse hábito. Eu não sei se todo mundo... Poxa, eu leio tanto e tal. E vale falar qualquer tipo de leitura, né? Sim. Tem muita gente que discrimina gibi, né? HQ. Histórias em... Não. Gente, o que é uma Turma da Mônica? Você tá maluco. Eu cresci com esse tipo de leitura. Eu preferia na época Maurício de Souza a Disney. Certo. Acho que é contexto, né? Mas vale tudo. Agora tem mangá.
Os alunos me apresentaram o mangá, eu tinha assim eu ficava meio, será? Mas as histórias são muito bem elaboradas. É um mercado fantástico. Gigante. Acho que vale muito a pena tudo. Mas como é que é o primeiro passo? Vamos lá. O primeiro passo para quem tá... Por exemplo, quem tá assistindo aqui, de repente quer incentivar alguém. Assim, Você. Se eu domino esse mercado de leitores, né? De leitura e leitores, eu tento ver a sua personalidade e falo, Piero, eu acho que você poderia ler tal livro, porque eu acho que é a sua cara. Mas em sala de aula, como eu faço isso? Tem os livros obrigatórios. Você fala assim, mas aquele livro não é a cara do aluno, mas eu preciso, eu, como ser que transmite cultura, introduzir os livros, os clássicos, os livros, né, importantes para leitura, para reflexão. Quem ia comprar um Pati-Palito? Não. Eu dificilmente ia bater. Exatamente, mas a gente pode fazer o seguinte, eu tô lendo um livro e de repente eu posso te indicar, né, os alunos fazem muito isso, olha, eu tô lendo tal livro e eu gosto muito desse livro, aquele A Culpa é das Estrelas, por exemplo. Virou uma febre por um tempo. É um livro que eu não posso ler de jeito nenhum, não assistir ao filme, porque fala de uma coisa, né, que eu não gosto de sofrer, então eu não vou assistir não vou ler para chorar. Então eu não indico. Certo. Eu gosto de livro alegre, feliz. E aí eu vou pegar e indicar um livro que de repente tem a ver mais com a pessoa. Olha, eu tô lendo esse livro aqui, esse livro me faz feliz. Esse livro faz feliz. Então você pega e indica. Eu gosto muito de leitura dos clássicos, eu amo. Eu amo contos. Então, aqueles contos e crônicas também, crônicas de Veríssimo, crônicas de Heitor Coni. Eu gosto de crônicas, adoro. E crônicas para os alunos é uma indicação interessante, porque são textos livres, não são encadeados. Não são encadeados, é curto, né? Exatamente. Então, assim, ele lê um texto, ele pode pular capítulos, porque você tem módulos dentro do livro, ele pode ler o próximo, ele vai se encantar com pequenos textos, perdão. E ele se encanta por esse tipo de leitura, por esse tipo de livro. Então eu começo assim, eu entrego uma crônica, um conto de terror, eles amam. E eu falo, esse conto de terror aqui, o pai do terror, você sabe quem é? Edgar Allan Poe, Lidão. Então, esse cara aqui é bom, ele escreve Berenice. E é bacana porque eles se interessam. Eu dou o site porque também são textos curtos. Então, a ideia de a gente indicar livro é essa, né? Começa com um pouquinho, doses homeopáticas, para introduzir mais... Você falando, tudo cai no exemplo. Sim. Eu indico o que eu acho que você. Então, assim, acho que vale... O que eu leio, o que o outro leu e gostou, o que é a sua cara. Lembra que eu falei no começo que livro é igual estilo de roupa? Volta nisso. Garanta aí seu estilo. Garanta aí seu Show de bola. Sheila, obrigado demais pela conversa. Se a gente ficar aqui, não vamos ficar aqui mais 2 horas. Obrigado demais pelo carinho, obrigado pela sua atenção aí. É muito bom contar com você na vida e, claro, o espaço está sempre aberto aqui para você, tá? Obrigada. Voltarei para falar sobre uma coisa boa. A gente já está conversando. Quero agradecer você que ficou conosco aí até agora. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência. Estamos aqui, seja você essa mudança. E aí, através da leitura, Sheila falou, escolha a sua roupa, seja a sua roupa. Por que não, então? Qual é a sua roupa? Qual é o seu livro? Fica aí. Bora ler. Bora ler.